Olá pessoal, olá, boa tarde. Vamos aguardar aqui o pessoal começar a conectar. E a Fernanda já deve estar entrando por aqui também. A Fernanda acabou de entrar. Já vou chamar a Fernanda aqui para a gente aguardar o pessoal entrando e a gente começar. Fernanda, só um pouquinho que eu já vou te chamar. Deixa eu ver aqui. Lá, que daí você entra. Daí a gente já começa a conversar um pouco. Oi, Olá! e aí? Nossa, que diferente, né? Tanto tempo sem se ver e a gente consegue se É, né? encontrar por aqui, né? Minha primeira live. Muito legal. Ah, você vai ver que é viciante, Fê. Não, e a nossa tua primeira live no dia 11 de agosto, dia dos profissionais da área jurídica, né? Não podia ser melhor, né, Fê? Eu podia ser melhor, muito legal. Muito legal. Deixa eu fixar o nosso tema aqui. Deixa eu colocar Tá. aqui para o pessoal saber. MPT em tempos de pandemia. De pandemia. Só um pouquinho, pessoal, que eu estou fixando o tema aqui. Vamos fixar aqui. Deixa eu ver. Fixar comentário. Vamos lá, vamos aos pouquinhos começar a nossa conversa, então, Fê. Primeiro, deixa eu te apresentar, né? Iniciar com parabéns a todos nós que somos da área jurídica, né? Que trabalhamos nessa área jurídica. Hoje é o dia 11 de agosto, que é o dia das implementações dos cursos jurídicos do Brasil. E nós temos essa live especial com a Fernanda, que é procuradora do trabalho, né? Você está atuando em qual PRT, Fê? Eu tô na PRT da quarta região, que é aqui no Rio Grande do Sul, na PTM de Novo Hamburgo, Procuradoria do Trabalho do município de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo. A Fernanda, desde, você tomou posse em 2012. 2012, exatamente. A Fernanda, antes de ser procuradora, ela me aguentava como grupo de estudos, né? Então, nós somos grandes parceiros de grupo de estudos na época de preparação para concurso público. E eu já falei em algumas lives e repito aqui que se hoje eu estou na magistratura é graças a ela. Então, Fê, E a gente primeiro quase começo foi te colega, agradecendo. tá? Como? A gente quase foi colega aí também. Verdade, que você passou aqui na 15ª também, exatamente. Mas eu escolheu pelo Ministério Público, né? Fê, vamos lá, vamos aos pouquinhos. Me diz, vamos começar primeiro com o teu dia a dia, né? O que que mudou na atuação de um procurador do trabalho nesse período de quarentena, de pandemia? O que que se traz de novidade nisso? Bom, nós estamos, eu acho que como vocês também, impedidos de qualquer ato presencial, né? Por orientação da nossa Procuradoria Geral e até do Conselho Superior, né? Nós estávamos impedidos de realização de qualquer ato presencial, né? Para evitar aglomeração, enfim. Mesmo esquema, eu acho que da Justiça do Trabalho também. Então, assim, nós estamos com toda a equipe trabalhando em casa. Todos nós estamos trabalhando em casa, tá? Com teletrabalho. Aqui, no momento, eu estou falando contigo, eu estou com os Uhum. meus computadores, aqui meu computador, minha tela auxiliar, né? E aqui é o meu bunker, é onde eu Certo. fico, né? Durante grande parte do meu dia, porque a demanda aumentou bastante. Deixa eu te perguntar, por exemplo, nós no TRT 15 aqui, a gente Uhum. recebe um notebook do TRT, eu também recebi uma tela auxiliar, eu já tinha Tá. esses equipamentos antes da pandemia. O que que o MPT te orientou nesse sentido? Como é que funciona para Bom, vocês? nós já temos aqui o nosso notebook funcional, tá? Isso é o que a gente recebe. Eu botei mais uma tela por conta, tá? Uhum. Então, essa tela auxiliar eu coloquei por iniciativa própria. O MPT, ele disponibiliza, e claro, não só nesse momento, mas antes também um notebook. Uhum. O notebook, é a mesma coisa que a gente tem aqui, só que o tribunal ainda disponibilizou para nós a tela auxiliar também, que facilita bastante para a visualização dos processos, né, Fê? Eu tenho a minha, né? Não vivo sem e já estou pensando em botar mais uma. Certo. E tu tá nesse período, desde março também tá o MPT, que nós Desde paramos dia 15 de março março. aqui, Aham, desde março. desde março. E É, nessa atuação, por exemplo, você atuava presencialmente em Novo Hamburgo, como é que era? Tu ia todos os dias, como é que funcionava a tua atuação lá em Novo Hamburgo? eu já tinha dias que eu tinha o teletrabalho, que eu trabalhava de casa. Né? Felizmente, o meu sistema, e eu acredito que o da justiça também, são excelentes.
né? São muito bons, são sistemas estáveis que nos permitem realmente trabalhar e ter um bom rendimento em casa, né? Então eu ia na procuradoria, na verdade, 2 a 3 vezes por semana. Claro, se precisasse mais, eu iria mais, né? Mas em geral, assim, como rotina, 2 ou 3 vezes por semana lá presencial e nos demais dias, né, com teletrabalho. Né? O teletrabalho também Isso. estava para alguns servidores, para os servidores ele também já estava implementado. Né? Certo. Isso é uma realidade que a gente tem na Justiça do Trabalho também, porque o ato presencial que a gente tem na Justiça do Trabalho pro magistrado, por exemplo, é a realização das audiências. Sim. Então, a gente se deslocava até a vara nos dias de audiência. Como é que é para o Ministério Público? São audiências? Como é que vocês fazem? Como é que vocês faziam presencialmente? Qual que era a tua atividade presencial lá? Presencial era atendimento, claro, às partes, audiências, né? Alguma cerimônia, alguma formalidade que a gente tinha que fazer. Né? Eu designava para os dias que eu estou em atendimento presencial. Nos demais dias é o trabalho intelectual mesmo. É o trabalho intelectual. O teu servidor, tu tem um assistente, alguma coisa que já trabalha de teletrabalho? Como é que funciona lá? Sim, a minha assessora já trabalhava em teletrabalho. Então, nos dias que eu comparecia na procuradoria, ela também ia. Tá? Então, nós tínhamos esse ajuste que os dias coincidiam. Então, até para me auxiliar nas audiências, para secretariar audiências, porque ao contrário de vocês, nós não temos secretário de audiência. É a tua assistente que faz isso. Opa, acho que deu algum problema de conexão com a Fê. Vamos ver, esperar ela aguardar. Voltou, agora voltou, Fê. Voltou. Você não tem a secretária de audiência, Não, Você tem a tua assistente é que te. não. É a minha assessora mesmo que auxilia o técnico. Que Então, as auxilia. nossas audiências são feitas com assessoria deles. Agora, nós estamos também na era digital, né? Que nem vocês, era virtual. As nossas audiências são feitas agora pelo Microsoft Teams. Eu acho que não Vocês estão é. utilizando o Teams? Não, a gente usa aqui o Google Meets. O nosso é esse sistema e está funcionando bem. Tem funcionado bem, Marcelo. Tem funcionado bem. Fê, me diz uma coisa, agora a atuação em si de vocês, o que você sentiu de diferença, quais são as demandas que têm surgido para o Ministério Público, porque eu acho que essa é uma grande curiosidade do público em geral, né? Sim. O que o Ministério Público tem recebido nesse momento de pandemia? O que mudou do que tu recebia antes da pandemia e o que tem recebido agora? Bom, deixa eu explicar. Logo quando começou a pandemia, né, o Ministério Público ele teve um comportamento bem proativo, tá? Então, assim, a gente, num primeiro momento, já foram emitidas notas técnicas para orientar a nossa atuação e nós fomos orientados, né, claro, assegurada a independência funcional, a instaurar procedimentos promocionais, tá? As pessoas conhecem pouco. Ele não é um inquérito civil, porque ele não é uma investigação, né? Então, ele é voltado para a gente implementar e proteger aqueles bens, aqueles valores, aquela legislação que é muito cara para o Ministério Público do Trabalho. Então, por exemplo, no meu ofício, né, eu instaurei um promo para tratar da proteção da Covid no setor coreiro calçado, nas indústrias do calçado, que tem bastante ali. Instaurei também um promo para tratar da questão dos frigoríficos. Né? E as colegas também foram instaurando promos de outras matérias. Então, a gente dividiu... Qual que é o objetivo do promo? Porque a gente sabe que do inquérito civil acaba sendo um possível ajuizamento de uma ação, né? E o que o promo faz? O que acontece? O que a gente fez nesses procedimentos? A gente entrou em contato com as empresas, já mandou uma recomendação dizendo, olha, isso aqui é o que o Ministério Público entende o que vocês têm para fazer. Tá? Então, vocês vão se manifestar, vão juntar nos autos do promo, né, a comprovação das medidas que vocês vêm adotando. Tá? O promo, então, ele não é em face de uma empresa. Né? Ele pega um tema, ele é muito utilizado, por exemplo, na questão do trabalho infantil. Para implementação de políticas públicas, para verificação. Então, ele é algo mais amplo. Né? E o que acontece? As empresas vão ali, apresentam os documentos. Isso não impede que a empresa apresente ou que tenha uma denúncia contra a empresa. Aí sim vai ser
instaurado, né, vem a notícia de fato, que é a denúncia, né, com base nisso vai ser instaurado o inquérito civil, se o procurador entender que for o caso, que é o caso. Essas orientações constantes do Promo, quem que faz? Como é que eles são, como é que ela é construída? Da análise legislativa, quem é que faz isso? É análise legislativa e nós temos coordenadorias internas, né? Então, nessa parte de meio ambiente do trabalho, a CODEMAT, que é a de meio ambiente, né, se reuniu, estudou, né, também se auxiliou de alguns peritos e, às vezes, Fundacentro e das próprias notas técnicas emitidas pelos governos, né, e montou uma recomendação para cada setor, ou para alguns setores, né? Então, e é unificado, então. A recomendação que é utilizada aí na tua PTM pode ser utilizada aqui em Rio Preto, pode ser utilizada em qualquer... Unificado. Tá? Então, assim, com base nisso, a gente mandou aquilo como uma forma preventiva. E a partir daí, nós recebemos denúncias. Olha, a empresa X não está cumprindo as regras, né? Ou não está cumprindo o distanciamento, ou as regras do decreto municipal, ou do estadual, que aqui foi bem... eles estão bem atuantes, assim, né? Então, a gente teve bastante trabalho nesse início da falta de preparo, né? Da falta de proteção, da falta da adoção das medidas. As empresas não sabiam como lidar, na verdade, né, Fernanda? Não, acho que você se deparou muito com isso, né? Exato. Tanto que agora tem mudado, Marcelo. Agora o nosso problema não tem sido mais esse, né? Pode ter... Vamos falar, fala sobre isso então pra gente. Que pode ter uma que outra empresa que realmente não queira cumprir, né? Mas em geral a gente nota uma preocupação. Empresas, hospitais, né? Todo mundo engajado, tentando manter o cumprimento dessas regras. Porque ninguém sabe, né? É uma incerteza muito grande. Eu me lembro que uma das primeiras denúncias que eu recebi dizia que a empresa não permitia que os empregados usassem máscara. Isso foi lá em março, quando a orientação do próprio Ministério da Saúde era que as máscaras tinham que ser destinadas e reservadas aos profissionais da saúde, porque a gente estava com falta do Mas material. a empresa justificou nesse motivo ou não teve? Justificou, ele disse, olha, tá aqui, tá comprada a máscara, pronto. Né? Entendi. Esse foi um caso. Eu não precisei claro, a gente tem na atuação, assim, tanto o ajuizamento da ação civil pública, mas eu vou te dizer que grande parte, ou a empresa consegue se adequar no curso do inquérito civil, ou então assinando um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Então, essa atuação extrajudicial do MPT é muito forte. Eu acho que é até mais forte do que o contencioso, né, Fê? Porque eu realmente dentro aqui... No meu ofício, eu vou te dizer que eu tenho 10% de contencioso. 10% de contencioso. É tudo extrajudicial. Em termos leigos, né? Por exemplo, um inquérito civil aberto, ele é um estimulante para uma empresa cumprir as regras? Elas têm se deparado com isso? Ela não cumpria, abriu o inquérito, ela passou a cumprir alguma coisa? Sim. Tanto que é uma realidade, né? Vários inquéritos, assim, eles acabam em arquivamento por adequação voluntária da conduta. Né? Sabe que isso é bem interessante, porque aqui em Rio Preto, eu tenho me deparado, a gente tem aqui algumas indústrias muito específicas. Claro que é o corte da cana, é o grande predominante aqui de Rio Preto, né? Mas nós temos algumas indústrias. A gente tem aqui indústrias de caixa d'água, por exemplo, ou de pré-moldados. E teve um inquérito civil, teve uma ação civil pública, e ao ajuizamento da ação civil pública, a empresa já se manifestou querendo fazer um acordo judicial. E até o procurador, na hora, falou, por que o senhor não fez o TAC, então? Não assinou o TAC com a gente, né? Preferiu vir para o Poder Judiciário para fazer. Mas, realmente, eu me deparo com isso também no contencioso, de que as empresas, elas raramente têm sentença de ação civil pública. Elas tentam fazer um acordo e resolver por aqui, né? Exato. Porque é mais fácil, porque tu tem, assim... no texto da lei, claro que a gente não tem como dispor, né? A gente não pode, eu não posso dispensar o que está escrito na lei, eu não tenho esse poder. Mas a gente pode ali negociar prazos, algumas adaptações, né? Então, tu tem uma margem, um acordo um pouco maior, né, do que com uma sentença de ação civil pública, que daí aquilo ali está encerrado. Sim, né? E daí passa para um cumprimento de sentença, né? Que é muito mais coercitivo, né?
cumprimento de sentença. Exatamente. É feita Vamos toda dar uma um oi para a fiscalização. Luciana aqui, ó. A Luciana acabou de entrar aqui com a gente também. E Tá aí, dizendo que é assim, muito bom te ter por aqui, Fê. assim, a gente acompanha essa ação civil pública, por exemplo, a sentença, a gente vai acompanhando extrajudicialmente. Aí, no momento que a gente constata, a gente fiscaliza o cumprimento extrajudicialmente, daí, opa, aqui tem descumprimento. Geralmente a gente chama a empresa, né, para uma audiência, para Uhum. negociar o pagamento de multa, né? E claro, daí se não tem sucesso nisso, se vai para a execução, daí para o cumprimento de sentença. Ou então a não implementação daquelas medidas, aquelas obrigações de fazer ou não fazer No determinadas prazo estipulado. Exatamente, tá? E, Só para Fê, as negociações dos TACs, por exemplo, as tá. negociações de TAC, nesse período, como é que está sendo feito? Telepresencialmente? Tu sentiu alguma diferença na efetividade disso? Porque a gente sentiu nos nossos acordos judiciais, por exemplo, uma dificuldade um pouco maior. Como é que vocês Sim, têm sentido isso no MPT? bom, assim, ó, eu tenho notado, as audiências elas são mais demoradas do que a presencial, né? Então, assim, o que eu fazia em X tempo, eu faço em 2 vezes mais. Tá? Ela Uhum. é mais, ela não rende tanto, tá? Mas os TACs a gente tem feito e coloca, ou a gente manda antes para a empresa o teor do TAC, né? E vai discutindo ali pelo chat do programa, né? O que vai ser alterado, o Uhum. que não vai, assim como a ata de audiência. Nós temos um programa, não sei se vocês têm, de múltiplas assinaturas. Então, os advogados e partes que já estão cadastrados no nosso sistema, eles podem assinar o documento também. Então, fica a Uhum. assinatura digital do TAC. Tá? Eu já fiz isso e funcionou super bem. Isso facilita bastante, né? Essa possibilidade de múltipla assinatura, né? E O que em denúncia, Fê, o que tem surgido agora? Mudou o tipo da denúncia? mudou? Quanto às MPs, por exemplo, o pessoal tem feito alguma denúncia quanto à aplicação das MPs? Surgiu já alguma coisa assim no Ministério Público ou Bom, não? surgiu principalmente da fraude, da suspensão e da redução de jornada. Tá? Que no caso que é implementada a suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada e o trabalhador continua trabalhando. Hum. Isso são denúncias que têm chegado. Outra denúncia que tem sido assim muito frequente, pelo menos ali em Novo Hamburgo, assim, atualmente eu acho que no início era meio ambiente de trabalho, eram as faltas de medidas de proteção, né? Agora está migrando para fraude. Tá? A gente teve um grande número de pessoas dispensadas ali na região. Tá? Teve bastante rescisão contratual, então. Bastante rescisão contratual. Né? E o que acontece? As empresas indicando os advogados dos reclamantes. Tanto para Hum. reclamatória quanto para HTE. Isso Eles está queriam fazer o acontecendo TREX, então. Eles queriam fazer a homologação de acordo. direto, e daí assim, ó, a gente vai ver ou HTE, né? Ou então a reclamatória. E daí eles fazem toda a reclamatória bonitinha, chega na audiência, o que eles fazem? Acordo que é praticamente, assim, pelo que a gente tem visto, é pagar o pagamento parcelado das rescisórias Uhum. com quitação total do contrato de trabalho. Hum. Isso tem Não é acontecido nem assim só das parcelas, né? direto. Não, não. É assim, ó, vai, paga parcelado. Esses dias eu peguei um até que o juiz mandou pra gente para instaurar, tá? Na audiência, ele fez, fazendo a audiência virtual, perguntou para o reclamante sobre o advogado. Mas foi o senhor que contratou? Quem é que indicou o advogado? Não, foi a empresa. Em E plena pronto, daí audiência. basta para fazer a denúncia, né? Em plena audiência. Daí, claro, o que ele fez? Ele homologou restrito aqueles As valores ali. parcelas. Uhum. Tá? Daí ele restringiu. Mas o acordo, a petição, indicava, né, o pagamento daqueles valores com quitação total do contrato de trabalho.
como é que está na discussão de vocês, membros do Ministério Público, quanto a essa possibilidade de parcelamento das verbas rescisórias? É um tema interessante e super atual, né? Nesse momento de pandemia, muitas rescisões. Como é que a MPT tem se posicionado quanto a esse parcelamento? Institucionalmente, o Ministério Público continua sendo contrário. Sim, sim, até porque institucionalmente, né? Né? Mas a atuação de vocês é só quando provocados também, né, Fê? Porque não, assim, o que eu te digo? Eu entendo que nesse momento é muito complicado, não dá para a gente fechar os olhos, Marcelo. Né? Então, eu essa creio realidade, né? Alguma flexibilidade, né? A gente pode ter. A gente não pode também, o bom senso ele tem que prevalecer. Mas o que tem acontecido realmente é a fraude, né? É de fazer esse parcelamento, às vezes até calculando com base na força maior. Nossa! Daí é querer, daí é exagerar já, né? Daí eles estão exagerando mesmo. É parcelado e dando quitação total do contrato de trabalho. Do contrato de trabalho. Não, daí é realmente bem complicado. E Aí o que tu tem sentido do judiciário aí? O pessoal não tem homologado, como é que tá aí no TRT4? Depende da vara. Depende da vara. Tem varas que são mais, que pelo menos assim, são mais criteriosas, eu diria, né? No sentido de exigir um mínimo de documentação para ser apresentado junto com a homologação, por exemplo, da HTE. Né? Outros dão quitação restrita, só aquelas parcelas que estão sendo pagas. Tá? Mas está tendo alguma homologação, então, tá? Até para poder facilitar o acesso do empregado ao valor também, né? A justiça tem homologado. Né? Só a nossa preocupação, e a gente também não é contrário, nós, Ministério Público, não somos contrários à homologação. Né? Uhum. Inclusive, desde que, né? A gente sabe que o trabalhador precisa desse dinheiro. Só que isso também não pode ser usado como forma de coação para o trabalhador abrir mão dos seus direitos. Né? Uhum. Imagina, por exemplo, aquele trabalhador que é demitido agora e que tem uma doença ocupacional. Sim, e daí da quitação geral do contrato, né? Ele não vai conseguir cobrar mais nada. Né? Então assim, é muito caro. Né? Ao mesmo tempo que a gente também não quer barrar que o trabalhador receba, só que ali, pelo menos assim, o que a gente tem visto é um grande número de iniciativas nesse sentido, né? desse tipo de fraude. Então a gente tem atuado contra as empresas e contra os advogados. Isso que eu ia te perguntar, como é que está chegando nisso? Qual é a atuação, se deparou com isso? O que o MPT faz? O MPT tem casos que vem a denúncia, né? Esses dias eu ainda assinei TAC com uma empresa e com os advogados. Que também foi numa audiência que eu participei, que o reclamante confirmou que a advogada que o advogado tinha sido indicado pela empresa. Tá? Então, aí nós assinamos o TAC. E o que responde o advogado aí? O que o TAC previu, por exemplo, para a empresa e para os advogados? Teve alguma cumprimento de alguma situação específica? No momento é o abster-se de, é o não fazer. Não fazer perfeito. novo. Por quê? Porque a atuação do Ministério Público ela é muito voltada para o futuro, ela é muito preventiva. Né? Então, vem o ilícito para a gente, o que a gente quer? Tutela inibitória. O que é a tutela inibitória? É evitar que não repita. Exatamente. Então, toda a nossa atuação nesses casos tem sido nesse sentido. Aí nas tuas indústrias típicas aí, que a gente brinca, os clientes típicos, né, que a gente brinca aí, na tua situação, que você comentou até do setor coreiro, calçadista, setor de frigoríficos. São atividades que permaneceram, né? Eles não suspenderam as atividades, né? Não. Como é que está a situação de fiscalização dos meios ambientes de trabalho? Os auditores fiscais estão fiscalizando? Isso está chegando até vocês? Como é que está sendo isso, Fê? Eles têm, os auditores têm. Eu acho que congelou, né? Tu tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, deve estar voltando a imagem, só um pouquinho. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Muita gente conectada, né? Tá me ouvindo ainda? Acho que agora voltou. Voltou. Mas não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo, Fê.
Não estou te ouvindo. Felipe, Camilo, tá dando para ouvir? Como é que tá? Fê, eu vou te tirar e vou te convidar novamente. Vamos organizar aqui e vamos convidar a Fernanda novamente aqui. Ela caiu realmente. Vamos esperar um pouquinho, gente. A gente vai. Tem mais alguns pontos que eu quero tratar com a Fernanda, né? Nesse ponto de sem som. Vocês estão me ouvindo? Perfeito, ótimo. Vamos aguardar a Fernanda voltar, que eu acho que ela caiu ali. Esperar ela voltar. Eu quero ainda conversar. Acabou de chegar. Vou botar aqui. Vamos lá. Aguardando. Voltou. Agora voltou. Deu? Sim, agora deu. Perfeito. Voltamos. Qualquer coisa, Fê, se ficar ruim, o 4G tem costumado funcionar bem também, viu? Mas eu tô no 4G. Você tá no 4G já. Tá caindo mesmo. Vamos ver. Vamos ver se vai. Fernanda. Te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. É a imagem que está um pouco congelada. A imagem que está congelada realmente. Voltou agora? Acho que agora é capaz de voltar. Você está me ouvindo? Acho que sim. Só porque a gente quer entrar no ponto mais interessante, né? Que é o meio ambiente de trabalho, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar a conexão. Acho que agora vai. Tá. Foi, agora eu acho que normalizou, né? Isso, perfeito. Tá. Vamos lá. A fiscalização do trabalho ficou suspensa. Houve uma determinação do Ministério da Economia de suspensão das atividades presenciais. Espera, Fê. Eles conseguiam fazer. Só um pouquinho. Vamos ver se... Voltou? Deixa eu ver. Não sei se eu estou te ouvindo bem. Fala alguma coisa. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Vamos lá. Tá. Ó, o Leomar aqui, que é meu colega, abraço, Leomar, perguntou se a gente está afirmando táxi e acordos extrajudiciais. A resposta é sim. A fiscalização do trabalho, ela estava com suspensão de atividades presenciais. Em casos excepcionais, eles estavam indo, por exemplo. Nós tivemos casos aqui de surtos em frigoríficos. Sim, é famoso no Brasil inteiro, até os casos aí do Rio Grande do Sul. Exato. E não é só aqui. Né? É bom que fique claro que não é só aqui no Rio Grande do Sul. Esses dias eu estava ouvindo uma colega de Chapecó falar que lá o número de contatos... Puxa vida. supera o número de trabalhadores em hospitais. Nossa, gente. Trabalhadores Nossa. Supera o número de trabalhadores. Fernanda? Excepcionais como esse, eles estavam fazendo as fiscalizações. Eles iam junto. Então, eu vou entrar aqui pelo computador. Quem sabe que tem... É que o Instagram não faz live pelo computador, Fê. Você não consegue fazer pelo computador. Acho que agora vai normalizar. Pelo visto, normalizou agora. Então. Tá. Seguimos. Vamos. Então, assim, ó, nesses casos, eles... Então, nesses casos, foi uma auditoria fiscal acompanhada de vigilância, né? Fazia a fiscalização em frigoríficos que estavam com notícia de surto. Né? Então, claro, nesses casos, eles foram. Eu participei, por exemplo, de audiências em que foi feita uma fiscalização do plano de contingência. Então, a fiscalização do trabalho fiscalizou o plano apresentado pelo frigorífico. Né? E ali constatou algumas... Designamos uma audiência para debater o que se podia fazer, né, para o frigorífico adequar, né, para evitar a contaminação, o contágio.
E no couro calçadista, está tendo Então, atividade? Eles estão suspensos? Como é que está? não, agora aqui as atividades elas são permitidas, né, com uma redução, dependendo da bandeira que está vigorando aquele sistema de bandeiras. Tá? Então, conforme a bandeira que é do município, né, ele pode operar com mais ou menos empregados. Entendi. Tá? Aqui na região metropolitana, bandeira vermelha, eu acho que é 50%. 50%. O que o Ministério Público, o que vocês têm conversado institucionalmente, o que esperam com esse retomada das atividades, com o que o Ministério Público está prevendo que vai acontecer com essas relações de trabalho daqui para frente? Vocês têm conversado sobre isso, Fê? Ela. Não estamos te ouvindo. Volta. Tá me ouvindo? Você conseguiu me ouvir? Agora sim, pode falar. Eu fiz antes aqui para a gente começar a live. Nós recebemos desde o início da pandemia mais de 28 mil denúncias no Brasil. Então a gente está muito focado para isso. Nossa! O depois, eu creio que a gente vai ter que ver como as coisas vão funcionar, o que vai a legislação, o que vai ser, por exemplo, a gente pega a medida provisória 925 não indo adiante, né? Claro, tem toda a necessidade do decreto para regulamentar aquelas situações lá que eram previstas e que muita gente socorreu, né? Da MP 927, né? Tem situações da 936 também, né? Que, claro, lei. Mas tudo isso agora a gente vai ter que ver, né? Como as coisas vão se comportar, né? Porque nós ainda temos agora um período em plena pandemia que os trabalhadores que tiveram seus contratos de trabalho suspensos vão ter estabilidade. Sim, exatamente. Né? Então, sabe que como vai se... Nós temos conversado muito institucionalmente aqui, a magistratura trabalhista até, numa mudança de postura, inclusive, pelo menos nesses primeiros meses pós-pandemia, né? Para ver como que a gente vai conseguir atuar, porque a economia está quebrando, né? Então, como que vai conseguir ser essa atuação, né? Como é que vai haver vai ter que ser feita uma adaptação, né? Isso que eu queria saber, o que o Ministério Público tem pensado disso também. Eu acho que nós vamos ter que aguardar, ver o que sai, quando é que nós vamos sair disso, né? Porque, claro, nós temos que ter uma preocupação muito grande com a saúde das empresas, mas, de outro lado, nós temos uma ponta que está extremamente fragilizada. E que, nesse momento, como eu te dei o exemplo ali das fraudes que estão ocorrendo nas decisões, realmente está fragilizada. Né? Então, Sim, assim, a gente sabe que, de um lado, temos empresas fragilizadas e a gente sabe que a maioria delas ou são microempresas, são empresas familiares, né? Mas, do outro lado, nós temos um trabalhador também muito fragilizado. Nesse momento, né, em que a questão econômica está pegando muito. Então, eu acho que a palavra do momento, a palavra, quando tudo isso acabar, vai ter que ser bom senso e sensibilidade. Como é bom saber que o Ministério Público também está pensando isso, né? Porque a gente eu estou muito preocupado com o que a gente vai viver logo em seguida a essa pandemia, o retorno das nossas atividades de uma forma mais intensa, inclusive, né? E eu concordo plenamente contigo que a gente tem que se preocupar com o aspecto econômico das empresas, mas principalmente também se preocupar, e daí a sociedade como um todo, com esse trabalhador desamparado, né, Fernanda? Acho que novamente a Fê travou lá, gente. E atuar muito nessa questão do combate. Não, nós já estamos travou. quase terminando também, falta 1 minuto para a gente terminar aqui também, então tá tranquilo. Já falta 1 minuto, tá. Então, assim, eu acho bom senso e sensibilidade. Está muito preocupado no auxílio, né? A gente já destinou mais de 200
tá? Então, assim, eu acho que tá todo mundo em proteger as pessoas, em virar essa página, sabe? Que a gente passa. Fê, eu acho que é isso. A nossa conexão tá ruinzinha mesmo. Vamos encerrar o nosso papo. Muito obrigado, minha amiga, por essa participação. A gente queria trazer alguém do Ministério Público para conversar com a gente sobre como que está sendo enxergado por este órgão tão importante, né, esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu só tenho a te agradecer, dizer que a live vai estar disponível no IGTV aqui da Lotec e vai estar disponível no canal do YouTube da Lotec também, gente. Quem quiser acompanhar, pode olhar por lá e informar, gente, o nosso Congresso de Processo Civil, que vai acontecer dia 18, 19 e 20 de agosto agora, inscrições abertas, né? Vai ser pelo Zoom. Fê, pode se despedir. Muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço o convite na minha primeira live. Achei bem divertido, como tu disse. Não, o Felipe já falou aqui, vamos fazer outra, né? Não, vamos repetir outro dia, vamos organizar a internet e a gente vai fazer outra assim, que é um tema bem interessante. Fico à disposição. Muito obrigado, minha bater amiga. Papo, porque esse assunto aí tem muito que ser conversado e muita reflexão a fazer. Perfeito. Um grande beijo. Obrigadão. Tá? Um grande beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.